O Liberdade de Opinião vai agora até Brasília. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa sexta-feira, hein? Olá, Colombo. Quer dizer que segunda-feira vocês vão estar juntos aí, é? É isso aí, vamos aguardar o Sidney. Estamos aguardando a sua visita, assim que possível também, quando acabar esse período todo de pandemia. Aí, estamos aguardando a sua visita aqui em São Paulo também, Alexandre. Pois é, quando acabar o medo de avião, hein? Ficar tudo fechado lá dentro por 1h15, né? Bom, vamos adiante aqui com os nossos assuntos desta sexta, Alexandre. A aprovação ao presidente Jair Bolsonaro subiu 11 pontos percentuais e atingiu o maior nível, segundo a última pesquisa CNI-Ibope, desde que o presidente tomou posse lá no comecinho de 2019. Em setembro de 2019, 31% consideravam o governo de Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Nós colocamos aí os números para uma ilustração. Em dezembro do mesmo ano, a avaliação positiva caiu para 29% e agora subiu para 40%. Como ruim ou péssimo, eram 34% no ano passado, depois subiu para 38% e agora caiu para 29%, uma queda acentuada. 2% não souberam responder às perguntas dos pesquisadores do Ibope. Qual é a sua avaliação sobre a pesquisa, Alexandre? Bom, Colombo, olha, em primeiro lugar, eu sempre defendi que jornalista tem que ser muito cético, né? Não acreditar assim de saída e aprender as lições, né? Depois que eu vi os resultados, comparando os resultados da última eleição com as pesquisas de opinião, eu aumentei o meu ceticismo, chegou quase a descrença, né? Se a gente estivesse se aproximando de eleição, eu diria, olha, pesquisa de opinião aí está se ajustando à realidade. Então, eu não estou vendo nenhuma diferença do que eu sinto nas ruas. Eu não quero, não permito mais que pesquisa de opinião substitua meus ouvidos e meus olhos, né? Então, a minha pesquisa é a pesquisa desse pessoal aí que sai para a rua, eu não sei, pegam na frente de que casa, onde, etc. Então, eu acho que não fez diferença, né, na popularidade do presidente desse tempo todo, mas a pesquisa mostrou altos e baixos, sobe, desce, etc. Né? Paciência, né? A pesquisa faz o trabalho dela e eu fico na minha descrença. Agora, Alexandre, muita gente fica tentando encontrar razões para isso, né? Quem crê nesse tipo de pesquisa, né? Foi o pagamento do auxílio emergencial, foi a postura do presidente durante a pandemia, né? Muita gente imaginava que ele poderia sair prejudicado de alguma maneira por causa dos 140 mil mortos. Ele adotou uma postura, né, diferente em relação aos governadores desde o princípio da pandemia. É possível encontrar alguma justificativa para isso? A resiliência dele é parecida com a resiliência do povo, né? A gente está vendo aí que, tendo começado o governo com 12 milhões de desempregados, que herdou lá de trás, né, não houve aquela explosão de desemprego, né, em primeiro lugar. A economia, ontem eu citei aqui, as vendas de agosto superando as vendas do ano anterior, onde não teve pandemia, em 13,4%. Né? Esse é um sinal. Agora, derruba aquela tese de que, não, é o Corona Voucher, aí, é o auxílio de 600, mas o auxílio caiu para 300 e a popularidade não caiu para metade, né? E mais, a gente tem que considerar, eu vou discordar do Sidney nisso, né? Eu estou vendo a mídia tradicional em geral é quase toda contra o presidente, parece que está fazendo uma campanha contra. E ainda assim não colou, né, segundo a pesquisa. Mas eu acho que, tudo bem, a gente está vendo na rua, quando ele viaja, a gente vê isso, né? A afluência do povo em qualquer lugar onde ele vá, né? Não tem mais manifestação pró-presidente aí na esplanada por causa das razões do governo local que impede aglomeração, etc. Né? Mas então eu não vejo alteração, a não ser que a oposição continue incorrendo nos mesmos erros, né? e fazendo a má propaganda, né? Então, a consequência pode ser essa. Mas eu não vejo
não consigo entender uma mudança repentina assim, de popularidade do presidente. Ainda sobre a pesquisa Ibope, a área econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes foi mal avaliada. Por exemplo, a política tributária, rejeitada por 67% dos entrevistados. Combate ao desemprego tem reprovação de 60%. É difícil, não é, Alexandre? Eu até comentava isso com o Sidney agora há pouquinho. Em qualquer pesquisa que se faça, perguntar a um cidadão sobre pagamento de impostos ou a uma cidadã, imediatamente a resposta será negativa, né? Seja que imposto for, de que forma for a cobrança, quem estiver cobrando. Mas, neste momento, há uma discussão aí em Brasília sobre a retomada da substituição tributária, a ideia da substituição tributária, desonerar a folha de pagamento para a criação deste imposto que o ministro Paulo Guedes não gosta, que se chame de CPMF, imposto sobre transações feitas pela internet. O governo Bolsonaro encampará esse tipo de discussão, que tende a ser uma discussão pouco popular e, no final das contas, pode passar a impressão para a população de que ela está pagando mais imposto ao transferir, por exemplo, dinheiro de uma conta corrente para outra? Pois é, veja só, Colombo, você acerta na mosca quando diz que a pessoa perguntada sobre imposto, né, sobre desemprego, sobre tamanho dos juros, óbvio que vai ser contra. Né? Outra coisa é o descolamento. A gente já viu isso no governo Lula. Né? Por mais que houvesse problema na área econômica, o Lula estava fora. Lembra da marolinha? Né? Não atingia o Lula. Né? O povo estava com o Lula e não atingia. Olha, esse ministro dele aí que está fazendo as coisas erradas. Até os vazamentos foram favoráveis, de certa forma. Talvez por ingenuidade, talvez por vaidade, talvez por maldade, não sei. Né? Aqueles vazamentos que mostravam, o governo vai tirar do aposentado, vai tirar da velhinha, vai isso, vai aquilo. E o presidente vinha, não vai não. Né? Aí conta ponto para o presidente. Aquela declaração dele, eu não vou tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Isso certamente conta ponto e culpa a equipe econômica que vazou. Então, esses movimentos talvez tenham causado isso. Né? Mas claro que ninguém quer pagar mais imposto. Claro que ninguém quer juro alto. E aí tem a notícia, o noticiário está... A taxa básica, pelo menos, está lá embaixo. Né? Os bancos estão se ajeitando. Houve oferta de crédito abundante nesse tempo da pandemia. Né? Houve a criação de 1 milhão de novas empresas, microempreendedores. É aquilo que eu falei, a resiliência do brasileiro, a capacidade de voltar, né? de sacudir a poeira do coronavírus e dar a volta por cima. Isso ajuda, né? Mas as pessoas, olha, não venham com imposto para cima de mim, eu não quero nem ouvir falar em desemprego, que me dá arrepio, né? Mesmo o comerciante, o industrial, eles não querem desemprego, porque senão cai a renda, cai a capacidade de compra do consumidor, né? Que sustenta tudo isso. É por aí, eu acho. Bom, nós vamos ao Rio de Janeiro agora, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio tornou o prefeito Marcelo Crivella inelegível por 8 anos, por 7 votos a 0, uma medida que já está em vigor e vale até 2026. Marcelo Crivella foi julgado pela acusação de uso da frota municipal para um evento com a presença de candidatos às eleições em 2018. O filho dele era candidato a deputado federal. A defesa de Marcelo Crivella diz que vai recorrer da decisão, é possível recorrer, inclusive pedindo anulação da votação no Tribunal Regional Eleitoral. Lembrando que o prefeito passou recentemente por 2 tentativas de abertura de processos de impeachment na Câmara dos Vereadores, conseguiu escapar delas. Agora foi diferente na Justiça Eleitoral, mas ele tem possibilidade de concorrer agora em novembro, porque aparentemente não haverá tempo para julgamento de recurso. Você imagina que há alguma possibilidade de ele ficar fora da disputa deste ano, Alexandre? Bom, agora temos fato. Agora é um fato mesmo. Vamos ver qual é o fato. É que há 7 semanas da eleição, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro toma essa medida. Vem com um cheiro de casuísmo.
né? No momento em que o prefeito está aí despontando como grande probabilidade de se reeleger, né? Depois de ter havido 2 julgamentos políticos na Câmara de Vereadores e ele ter saído vitorioso. Foi unânime, né? Diz respeito a um fato lá de 2018, só aparece agora. E 2018 lá atrás, quando houve o evento na quadra da Estácio, ele ainda, o Marcelo, né, o filho, ainda era pré-candidato, né? E aí houve, usou o pessoal da Companhia de Limpeza Pública Municipal, os veículos, etc. Isso é abuso de poder político. Sim, foi julgado assim, né? Mas agora, né? Então ainda vai haver aí, olha, houve cerceamento de defesa e tal, vamos recorrer ao Superior Tribunal Eleitoral. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre casuísmos e credibilidade da justiça. Vejam só, naquele outro julgamento da presidente da República no Senado, presidido pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, e pelo presidente do Senado, o Renan Calheiros, né? Simplesmente ignoraram o que está escrito no parágrafo único do artigo 52 da Constituição. Ignoraram a Constituição, gente. Será que se deram conta da gravidade disso? E o ministro Lewandowski continua ministro do Supremo. Meu Deus do céu, será que não se dão conta disso? Está lá escrito expressamente que presidente condenado ficará inelegível por 8 anos, mas não foi, né? Agora mesmo, animado por isso, o presidente do Senado quer também passar por cima da Constituição, acho que é o artigo 57, que diz que não pode ser eleito para o período. O presidente do Senado, da Câmara, não podem ser eleitos para o período imediatamente subsequente. Está escrito na Constituição, ele está fazendo um movimento para isso. Aliás, diga-se de passagem, ele está fazendo movimentos que Crivella fez, que um monte de gente faz, lá em Macapá, pelo irmão dele, que é suplente dele no Senado, o Josiel, o José Samuel Alcolumbre, né? Mas, então, gente, vale para um, não vale para os outros, né? Tá cheio de gente aí que faz campanha para o filho ocupando cargo público. Vou lançar meu filho, agora o prefeito está lançando filho vereador, aí sabe lá quantos, né? Então, só para considerar isso, para a justiça olhar para dentro de si própria, né, e pensar por que a nossa credibilidade está tão abalada. Meu Deus do céu, numa democracia, se abalar o crédito, a credibilidade da justiça, abala-se a democracia também, né? Eu acho muito, muito sério isso, né? Militância judicial, né, ativismo judicial, de que a gente falou ontem, com base numa crítica do ex-presidente Fernando Henrique, e isso aí que está com cheiro de casuísmo, porque está na última hora, na reta final de uma eleição. Ontem, Alexandre, o ministro da Educação deu uma entrevista longa ao jornal O Estado de São Paulo, falou sobre diversos assuntos, o ministro Milton Ribeiro, e nós destacamos aqui o que ele disse sobre volta às aulas. Tem uma aspas, é a seguinte: por mim, as aulas voltavam na semana passada. Já saímos da crista da onda da pandemia e temos de voltar. Mas essa volta deverá ser de acordo com critérios de biossegurança. Quem tem jurisdição sobre escolas são estados e municípios. Se eu começo a falar demais, dizem que estou querendo interferir. Se eu fico calado, dizem que se sentem abandonados. Foi isso que disse o ministro Milton Ribeiro. Ele tem razão, Alexandre? Tem, ele deve ter lido aqui no livrinho. É o que está escrito aqui no livrinho, como Dutra chamava, não sou eu que estou chamando. A União, os Estados, o Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A União organizará o Sistema Federal de Ensino. E aí está lá na 207, as universidades têm autonomia administrativa. Nem as universidades podem mexer. Mas peraí, vamos adiante. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Está aqui na Constituição. Ele só podia ter dito isso. Aliás, se foi uma entrevista, ele disse porque foi perguntado, né? Ele não chegou falando sobre isso, eu suponho,
né? Em geral, a gente pega as declarações das pessoas e não diz que foi originário de uma pergunta, né? O grande Zezinho Bonifácio, quando era líder do governo, um dia eu estava nessa roda, eu ouvi, né? Nós fazíamos perguntas para ele e ele respondeu: pois é, vocês me fazem perguntas idiotas e eu dou respostas idiotas. Depois vocês só editam as minhas respostas e parece que o idiota sou eu, né? Então eu suponho que ele tenha falado com base em perguntas. Perguntaram para ele: o Ministério da Educação não vai interferir para a volta das escolas? Suponho, eu não li a entrevista, confesso. E ele respondeu: olha, se eu me meter, vão dizer que eu estou me metendo em que não é no meu lugar. Se eu não falar nada, vão dizer que eu estou me omitindo. Mas está aqui, a divisão está aqui. E para organizar as coisas tem que ter a divisão. Ele não consegue nem reabrir a Universidade Federal, porque tem autonomia administrativa, está aqui escrito. Então, é isso aí, a situação é essa, né? Que a gente vai criticar o ministro por omissão, mas ele está constitucional aqui. Agora, e uma tentativa de articulação? Você acha possível, Alexandre, tentar sentar e conversar com os secretários? Sim. Sim, né? Se houver algum secretário receptivo a isso. Porque ele vai conversar com o secretário diz: olha, meu governador disse que não quer conversa com o governo federal. Não? Aí ele vai ter que recuar. Agora, quem tiver receptivo, conversa. Mas de que vai adiantar a conversa? Vai dizer para o ministro: o senhor entende lá da sua escola, né? E não se meta aqui na escola de sei lá de onde, lá de um estado distante, né? Aqui a gente sabe qual é a situação, olha aqui os números, né? Mas, claro, também está escrito, né? Organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Tanto é que os currículos, a discussão sobre temas e tal, é feito em regime de colaboração, né? Tem esses colegiados aí que unem todo mundo. Mas, no fundo, tem que haver afinidade política para que haja essa conversa. Eu não sei se a conversa vai adiantar em abrir alguma escola, porque tentaram abrir escolas e sindicatos de professores entraram na justiça, conseguiram liminar, abre a escola, fecha a escola, não pode abrir, né? O professor está com risco de vida, etc. Só que fechou a escola, fechou o futuro do país, fechou amanhã. Alexandre, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até segunda, hein? Aproveitem o fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.